Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estou com a responsabilidade de mais uma vez fazer as nossas pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Desta feita chegamos na lição de número 13, que tem por título A Segunda Vinda de Cristo. Chegamos à nossa última lição desse segundo trimestre de 2024, que tem por título Fim dos Tempos. Então, meus queridos irmãos, falamos alguns assuntos relacionados ao fim dos tempos. Comentamos sobre alguns sinais que evidenciam que a nossa geração é do arrebatamento. Nós estamos vivendo os momentos finais da igreja na terra, pelo que nós aprendemos, pelo que observamos, à luz da Bíblia Sagrada, conforme as profecias bíblicas, entendemos que estamos no fim da era, no fim da era da graça. Estamos nos momentos finais. Então, achamos por bem, a última lição desse trimestre, falar um pouco sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas fases distintas. A primeira vinda já aconteceu, sabemos que quando Jesus veio em carne, encarnado, e habitou entre nós. Então aí aconteceu a primeira vinda. Então no capítulo 14 de João, ele vai dizer que vai para o Pai, mas voltará para buscar a sua igreja. Jesus, quando ele é levado aos céus, quando ele sobe aos céus no Monte das Oliveiras, lá em Atos capítulo 1, os anjos diz para os seus discípulos: varões Galileu, porque estáis com os olhos fitados no céu, esse mesmo que viste subir, ele há de descer. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então, nós temos plena certeza, convicção que o Senhor há de voltar. E em outras partes, em vários pontos da Bíblia, temos a evidência da segunda vinda de Cristo, tanto da primeira fase quanto da segunda fase. A primeira fase, ela se trata do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser tirada da terra e encontraremos com o Senhor nas nuvens, nos ares, e subiremos para o céu. Então, a primeira fase da vinda do Senhor, não apenas quem vai ver ele, é os salvos, aqueles que andam segundo a sua vontade. Mas na segunda vinda, ou na segunda fase da sua segunda vinda, todo olho o verá, todos o verá. Por meios, quem sabe, da tecnologia, como já falamos, dos vídeos que vão mostrar, que com certeza a mídia vai estar publicando tudo isto. Mas vamos lá. O nosso textuário vai estar em João capítulo 14 e o versículo de número 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos aqui a promessa de Cristo aos seus discípulos e estendendo-se também para a sua igreja, quando ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Está vendo? Ele faz uma promessa: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa de Cristo é que ele vem nos buscar, que ele vai nos resgatar, vai nos levar para morar com ele. A nossa verdade prática vai estar assim: Jesus virá buscar os santos, assim como prometeu. Então Jesus virá buscar os santos, assim como ele prometeu, ele virá buscar o seu povo. Então, meus irmãos, aqui nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que vai estar com base em Mateus 24, do versículo 3 ao versículo 5, também João 14, versículo 1 ao versículo 3. Essa é a leitura pela qual estamos embasados para falar sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos o nosso objetivo geral, que vai estar escrito assim: compreender como acontecerá a segunda vinda de Cristo e o seu objetivo.
Então aqui nós vamos procurar compreender como acontecerá a segunda vinda de Cristo e o seu objetivo. Falamos um pouco sobre essa segunda vinda, que se dará em duas fases distintas. Nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro é expor as 2 fases da vinda de Cristo. No primeiro tópico, nós vamos procurar expor as 2 fases da segunda vinda de Cristo. Então você, professor da escola bíblica, esteja atento a isto. Segundo ponto, enfatizar o propósito da primeira fase da vinda de Cristo. Então, no segundo tópico, nós vamos enfatizar o propósito, vai enfatizar o propósito da primeira fase da vinda de Cristo. Repito, esteja atento, professor da escola bíblica. É disso que vamos tratar no segundo tópico, da primeira fase da segunda vinda. Na terceira, explicar sobre a segunda fase da vinda de Cristo. Então nós separamos o segundo tópico, o primeiro e o terceiro tópico, para falar cada um de uma fase. No segundo tópico falaremos da primeira fase. No terceiro tópico falaremos sobre a segunda fase da vinda de Cristo. E o primeiro faremos uma introdução, expor as 2 fases da vinda de Cristo. Faremos aqui uma pequena introdução ao que vamos falar no segundo e no terceiro tópico. Então, vamos aqui para a nossa introdução. A nossa introdução vai estar escrita assim: nesta lição falaremos da segunda vinda de Cristo, procurando enfatizar as 2 fases da segunda vinda do Senhor. Algo que já falei aqui no início da pré-aula. Na primeira fase, ele virá até as nuvens do céu para arrebatar a igreja que espera ansiosa. Olha, então aqui já estamos introduzindo de como será a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Ele virá nas nuvens, Na primeira fase, ele virá até as nuvens do céu para arrebatar a igreja que espera ansiosa. Todo crente salvo em Cristo Jesus, que tem convicção e certeza da sua salvação, ele aguarda esse dia ansiosamente. De forma que ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, no entanto, na segunda, ele virá em glória para livrar Israel das mãos dos opressores e implantar o seu reino milenar. Então, meus irmãos, nós já temos aqui, de forma introdutória, as 2 fases da segunda vinda. Sabemos aqui, de antemão, que ele virá na primeira para resgatar a igreja até as nuvens, na segunda vem para livrar Israel da mão dos opressores. Então a segunda fase da segunda vinda de Jesus é especialmente para Israel, especialmente para livrar Israel. O Antigo Testamento, ele fala várias vezes acerca dessa segunda vinda de Cristo em glória. O Novo também. Mas vamos aqui para nosso primeiro tópico, as 2 fases da segunda vinda. Então aqui no primeiro ponto nós vamos falar sobre a segunda vinda. Haverá distinção entre o arrebatamento, que é o rapto da igreja, que vai ser muito rápido. Paulo relata sobre isso em Coríntios, capítulo 15, a partir do 51. Fala dessa rapidez da retirada da igreja da terra. A igreja vai ser tirada num piscar de olho. Ele diz assim: num abrir e fechar de olho, que a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós vamos ser transformados, como ele diz, convém que isso que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade. Então isso vai ser muito rápido, acerca desse arrebatamento. Então a rapidez, se você piscar o olho aí, você vai entender a rapidez desse arrebatamento. Então a segunda fase da segunda vinda, que ocorrerá logo após e a segunda fase da segunda vinda, que ocorrerá logo após a grande tribulação. Então, de uma para outra, nós temos um período aí de 7 anos. A primeira é antes da tribulação. Para que aconteça a grande tribulação e o anticristo apareça, é necessário que a igreja seja arrebatada, saia da terra. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, diz o Senhor, da hora da tribulação, que há de vir,
para tentar os que habitam na terra. Então, observe que para que a grande tribulação aconteça, os 7 anos de tribulação, a igreja sairá da terra. E isso acontecerá com a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que ele vem só até as nuvens. A segunda vinda, que é em glória, ele virá, né, após a grande tribulação, como destacamos aqui no primeiro ponto. Está bem claro, o professor prestando bem atenção, ele vai entender isso aqui. Então, logo após, de uma para outra, da primeira fase à segunda fase, durará 7 anos de uma para outra. Então vamos aqui para o segundo ponto, o rapto da igreja. Como já falamos na primeira fase da sua segunda vinda, Jesus não aparecerá para este mundo, somente nós, os salvos, o veremos. Então, detalhes aqui, Jesus não aparecerá na primeira fase da sua segunda vinda para este mundo. Não, somente nós, os salvos, é que vamos ter o privilégio não apenas de o ver, mas de encontrar com ele e subirmos para o tribunal de Cristo, que acontecerá enquanto a terra está um caos, passando pela tribulação. A igreja estará no céu, sendo galardoada, presenteada, né, pelo Senhor, que é o tribunal de Cristo, e logo após adentrará para as bodas do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, para as bodas. Então, nesse período, a igreja vai estar com ele, né? A igreja subirá para o céu e estará com Cristo para sempre, porque nada mais tirará a igreja da presença de Jesus. Então, vamos aqui para o nosso segundo ponto, para ganhar tempo. A revelação após a tribulação, aquilo que eu falei aqui, introduzindo o primeiro tópico. Então, a revelação após a tribulação. Jesus já veio, a tribulação aconteceu, 7 anos, após 7 anos, final da guerra do Armagedon, porque Jesus vem para batalhar nessa guerra, e para livrar Israel e exterminar os seus inimigos. Então, no final da grande tribulação, Cristo virá em glória, junto com a igreja glorificada, para livrar Israel das mãos dos opressores. Está vendo? Jesus virá com os anjos, com a igreja glorificada, para livrar Israel da mão dos opressores. Em uma resposta à pergunta dos discípulos a respeito de sua segunda vinda, em Mateus 24:3, Jesus responde para eles que durante a grande tribulação não haverá apenas guerras e outras catástrofes, mas que também haverá sinais naturais. Mas logo em sequência ele aparecerá com poder e grande glória, e que nesse momento haverá grande lamento daqueles que habitam na terra. Então Jesus vai dizer para os seus discípulos que nesse período de tribulação apenas não haverá grande catástrofe, né, e guerras. Haverá também sinais na natureza, como nós lemos no Apocalipse, quando as trombetas vão sendo tocadas, uma terça parte da vegetação morre, uma terça parte dos rios é atingida, dos mares, e vai se transformando, os peixes morrendo, o asnal vai afundando, porque os montes começam a se derreter, e muitas coisas acontecem, o sol sendo aquecido, uma terça parte do sol, mas com o derramar das taças, isso será em maior magnitude. Veja que agora não é a terça parte, nem dos rios, nem das vegetações, das árvores, nem dos mares, mas isso é em magnitude. Então, observe, meus irmãos, que a grande tribulação não vai ser coisa fácil para os que habitam na terra. Mas vamos adiantar. Segundo tópico, propósito da primeira fase da segunda vinda. Então, a primeira fase ela tem um propósito. E aqui nós vamos destacar quais são este propósito da primeira fase da segunda. Então, arrebatar a igreja. Primeiro propósito é arrebatar a igreja.
Jesus prometeu e ele promete e cumpre com as suas palavras. Ele vai nos tirar dessa terra antes mesmo da grande tribulação. O segundo, livrar a igreja da ira que virá. Então, o segundo propósito aqui é livrar a igreja da ira que será derramada, da ira de Deus e da ira do Cordeiro. Está escrito. Nesse segundo tópico, nós destacamos aqui as referências bíblicas, das quais destaca a ira de Deus e a ira do Cordeiro que será derramada na terra. E a igreja livrará. Por isso, eu repito o versículo em que falei, de Apocalipse 3:10, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Então, livrar da ira que vai ser derramada. Terceiro, livrar da tribulação. Livrar da tribulação. Então, o terceiro propósito aqui da primeira fase da segunda vinda é nos livrar da tribulação, livrar do caos, livrar daquilo que acabamos de falar. O sol será aquecido, livrar das guerras, livrar das catástrofes. Então eu falei, Jesus foi quem disse, não haverá apenas guerras e grande catástrofe na terra. Haverá sinais naturais. A natureza, ela vai gemer. Ela vai ser atingida. E acontecerá terremotos, saraivas cairão do céu. A águas potáveis se tornará em sangue. Não é? Perderão o seu valor. Então, meus irmãos, a coisa é muito séria. E é importante prestar bem atenção, né? Fazer um pequeno resumo de cada lição que aprendemos durante esse trimestre e adentrar nessa última que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Propósito da segunda fase. Agora aqui nós temos os propósitos da segunda fase da segunda vinda de Cristo. Primeiro, livrar Israel dos opressores. A segunda fase da segunda vinda de Cristo é livrar Israel dos opressores, nós já falamos sobre isso. Ele vem montado num cavalo branco, Apocalipse 19, a partir do versículo 11, montado em um cavalo branco para livrar Israel das mãos dos inimigos. E quero destacar aqui, está destacado aqui no comentário da lição, que não podemos confundir esse cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 com aquele do selo de Apocalipse 6, da abertura do primeiro selo, de Apocalipse 6. Aquele lá é o anticristo, aquele lá saiu para vencer, foi-lhe dado o poder para que vencesse. E esse aqui, ele já é vencedor. Ele não precisa sair para vencer, ele já é vencedor. Esse aqui é o próprio Cristo, enquanto de lá é o anticristo, que ele promove uma falsa paz em vez da verdadeira paz. Segundo objetivo aqui é derrotar os inimigos de Israel. Jesus, com o sopro de sua boca, ele livrará Israel, né, da mão dos seus inimigos. O terceiro, o propósito é implantar o milênio. Logo após a derrota dos inimigos, logo após Deus livrar Israel, logo após Deus dar vitória a Israel, adentraremos para o milênio. Deus, o próprio Jesus, implantará o milênio na terra, sentará no trono em Israel e reinará no trono de Davi, como está escrito. E haverá paz na terra como nunca houve. Haverá uma justiça na terra como nunca houve. O diabo será preso durante 1000 anos para que não saia mais a enganar as nações. E vai ser um período glorioso. A igreja estará no milênio com um corpo glorioso, como ministro de Cristo, como ministro de Deus aqui na terra. A igreja ora estará no céu, ora estará na terra. Nada mais, não existe barreira para a igreja ir ao céu e vir à terra. A igreja está em corpo glorioso, assim como Cristo ao ressuscitar no terceiro dia, que não havia parede para eles. Oh, glória a Deus! Meus queridos irmãos, que Deus continue nos abençoando. Fica todos na paz. Continue orando por nós, pelo nosso pastor presidente, a sua família e todos quantos estão empenhados nesta obra. Fica todos na paz.